Meus queridos, eu queria que você, por favor, abrisse o texto sagrado aqui de Neemias, capítulo 4. É um texto que já pregamos em cima do mesmo, mas ainda temos muito que aprender na contextualização do mesmo. Amém? Neemias capítulo 4 diz assim, olha: tendo Sanbalaque ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazes esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-ia isso? Sacrificarão, darão cabo à obra num só dia? Aí diz aí o verso seguinte, prossegue: renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O verso 3 diz, olha: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o muro de pedras. E diz o verso 4: ouve, ó Senhor, pois estamos sendo desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não risque diante de si o seu, pois provocaram a ira na presença dos que edificavam. Olha, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalaque e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdonitas, e de que a sepultura de Jerusalém e avante já se começaram a fechar-lhes as brechas e ficaram sobre modo irado. O verso 8 diz o que? Olha: ajuntaram-se de todos em comum acordo e vieram e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós fizemos o que? Oramos ao nosso Deus como proteção e pusemos guarda contra eles dia e noite. Então disse Judá: já desfalecemos as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. E quando os judeus que habitavam na vizinhança deles fez 10 vezes, disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. O povo por família em lugares baixos e altos, por detrás do muro e por escadas, em suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-lhe nobres, magistrados e o resto do povo, e não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. E sucedeu que ouvimos que já sabíamos de que Deus tinha frustrado o desígnio dele, voltamos nós todos ao muro, cada um para a sua obra. Esse texto seria o suficiente para nós ver a complexidade dos desafios que nós temos no nosso dia a dia. Sanbalaque e Tobias é a prefiguração dos desafios que nós temos. Os servos do Senhor tentando reconstruir um projeto, tentando reconstruir um sonho, né? Mas aqueles caras fizeram de tudo para aquele projeto não sair do papel. E o meu desafio e o teu desafio é semelhante ao de Neemias, de Esdras, daqueles contemporâneos de sua época.
Sempre teremos Sambalaques e Tobias da vida. Sempre cercaremos de pessoas da qualidade de Sambalaque e Tobias, que sempre vai olhar para a gente com um olhar de desprezo, de insignificância, com um olhar realmente dizendo que esses caras realmente não têm onde chegar, não têm onde cair morto. E a expressão do verso 2 deixa bem claro, meu irmão, que diz que à medida que Sambalaque começou a ouvir que os muros estavam sendo erguidos, diz o texto sagrado que ele ardeu em ira. Eu estava hoje de manhã, a gente aprendendo sobre as complexidades da alma humana na disciplina de psicologia e aconselhamento pastoral, o quanto o homem é complexo, o quanto nós somos complexos, o quanto nossa vida realmente estamos cercados de pessoas totalmente que nós nem conhecemos a gravidade do que são capazes de fazer. E aqui você vê um Tobias simplesmente tirado porque via a edificação e a prosperidade do povo de Israel, via eles projetando e sonhando a reconstrução daquela cidade, e no lugar deles se alegrarem, no lugar deles fazerem com que realmente um coro, dizendo, não, vocês vão em frente, porque a gente vai sonhar com vocês. Não, a Bíblia diz que eles se iraram, eles ficaram ardendo em ira. Olha a expressividade disso. Quando alguém está ardendo em ira, é porque o coração dessa pessoa é muito maligna. E não pense você que os Sambalaques ficaram no passado, não pense vocês que de fato os Tobias morreram, mas isso metem muito Tobias. Muitas vezes nós estamos cercados de Tobias, muitas vezes temos um projeto, um desafio, e alguém, quando vê a gente crescendo, quando vê a gente prosperando em alguma coisa, se levanta e arde em ira. Mas pastor, o que é que aquela pessoa vai ganhar? Nada. Mas só o fato de ver você ganhando, ela já se incomoda. É uma coisa terrível, é uma coisa de não se acreditar, é algo que dizer, mas rapaz, que tanta maldade. Ontem eu estava vendo aquelas, como é que diz, imagens estarrecedoras do Holocausto, da grande Segunda Guerra Mundial. É algo terrível. Em saber que o homem tem essa capacidade, em saber que o homem tem uma capacidade e uma nação todinha ser manipulada por uma pessoa em detrimento de um projeto maligno. E mais do que nunca eu sou convencido o quanto as pessoas se manipulam com facilidade. Enquanto as pessoas são manobradas, e por que são manobradas? Sabe por quê? Porque dentro de nós, do povo, de forma geral, há coisas, meu amado, que de fato não condiz com a essência do Evangelho. E a gente tem um costume, fulano de tal se transformou ruim, fulano de tal se corrompeu. Eu sempre entendo uma coisa, as pessoas não se corrompem. As pessoas se apresentam na sua corrupção. A corrupção já mora dentro das pessoas. O pecado já mora dentro de nós. Agora cabe a mim e a você dizer, Deus tenha misericórdia, crucifique esse pecado dia após dia. Não seja eu, mas a tua vontade. É isso que Jesus deixou bem claro no seu Evangelho, que a gente precisa negar a nossa própria vontade. E você vê, a gente aqui fica irado e olhando para Sambalaque e Tobias, dizendo, mas rapaz, que cabra tão maldoso, que pessoal de um sentimento tão maligno. Mas será assim, dado momento, eu no lugar de se alegrar com a vitória de Samuel, do irmão Cício, da irmã Nalva, da irmã Valdirene, será assim muitas vezes eu não fico emburrado? Será se muitas vezes essa ira de fato não evidencia, não na minha ação, mas no meu pensamento? E lembre-se de uma coisa, que eu vou ser julgado não a partir do que eu falo, do que eu apresento, mas do que eu sou como essência. E é necessário nós pensarmos se o Sambalaque, o Tobias, de fato está presente em dado momento em nossas vidas. A Bíblia diz que quando Deus na construção da igreja, a Bíblia diz que a igreja é semelhante ao quê? Um corpo. E diz que quando um membro padece, todos o quê? Padece junto. Mas diz que quando um membro é honrado, não diz que todos, como é que diz? São honrados juntos. Diz que todos se alegram. E aí eu quero saber de uma coisa. Será que quando eu posso dizer que a minha vitória
É a vitória de Joaninha? Será se eu posso dizer que de fato eu me alegro tão quanto a alegria, com a sua vitória, eu vou me alegrar tão quanto minha vitória? Ah, pastor, isso é uma coisa muito difícil. Eu digo, isso é o evangelho. E o que a gente vê em igrejas, de pessoas que estão pregando e estão torcendo para você errar. Só quer aparecer. É querendo puxar o tapete. Meus queridos, isso é em tudo. Isso é no comércio, isso é numa universidade, isso é agora para nós crentes, entenda uma coisa, eu vim para servir. Não sou eu, mas é Deus em mim. Não é você, é Deus. Por isso que a glória é só canalizada para o Senhor. Por isso jamais ignore Sanbalate, porque eu e você tem sintoma do mesmo maldade de Sanbalate e Tobias. E aí, meus queridos, olhe, quando Sanbalate abre a boca e disse, olha, eu acredito, de fato, ele ficou irado lá. E o verso 2, olha a expressão da maldade do coração desse homem. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Olha o desdém que ele deu àquele povo. Olha a forma pejorativa, medíocre, baixa. Que fazes o quê? Esses fracos judeus. E aí eu posso perguntar, os judeus estariam fracos? Zé Maria é fraco, Samuel é fraco, essa igreja é fraca. A Bíblia diz que quando nós somos de fato fraco, aí somos fortes. Os judeus de fato eram fracos, mas Sanbalate tem que entender que existia um diferencial na vida daquele povo, chama-se o Senhor do Universo. Que fazes esses fracos judeus? O que é que esse povo está inventando? Esse povo não tem juízo não. Esse povo não sonha demais, esse povo não está projetando demais, esse povo sabe que está numa crise, esse povo sabe que não tem condição matematicamente de fazer uma casa, de fazer um templo, de fazer uma festa. Como é que eles inventam? Vocês sabem que todas as vezes que eu faço um evento dessa igreja, a irmã Georgia sabe muito bem, já se acostumou. Eu fiz um evento agora para as crianças, eu fiz com a cara e a coragem. Quando estava na reta final, chegou o Juarez, né Juarez? É prova disso. Com um carro, gente até de João Pessoa. Um carro ali de Mariel até hoje. Deu para o povo da Várzea, para o pessoal do assentamento, antes de distribuir sucuru, ainda vai sobrar para o evento das crianças e o evento da Pitombeira. Eu quero dizer, se eu fosse olhar para os Sambalaques, os Tobias, dizer, que fazem esses fracos? Como é que vão fazer a festa? Eu digo, não sei. Eu só sei de uma coisa, quando eu projeto, e os projetos estão nos sonhos de Deus, eles se realizam. Por isso que eu digo uma coisa a você, não deixe de sonhar, não deixe de projetar, não deixe de lutar. Se Deus está na frente, vem a provisão. As portas estão fechadas, mas Deus é capaz de abrir a porta no transcorrer. O mar vermelho estava ali, Deus, marche. E aí ele diz, que faz esses fracos judeus, né? E ele, olha a expressividade do verso 2 aqui, vamos juntos? Olha, o que diz aí? Vamos lá todos juntos? Escuta bem, ele falou em que presença? No quarto dele. Já existe alguém que quer mostrar, que quer influenciar os demais? Ele berrou no meio do exército. Para quê? Para trazer influência negativa, para denegrir moralmente na presença. Olha a ruindade desse cara. Ele não disse em aberto, ele postou talvez no Facebook naquela época, ele gritou, se pudesse, em qualquer, ele queria ecoar essa voz negativa, o máximo de pessoas que ele poderiam ter. Ele gritou diante de que dos seus irmãos do exército de Samaria, dizendo o quê? Que fazem esses fracos judeus? Fortificação, oferecerão sacrifício. Aí diz assim, acabarão um só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. E aí eu queria ver com vocês uma coisa tremenda, onde ele diz assim, olha,
renascerão. O que é o renascer? É algo que de fato outrora era vivo e passou o quê? A morrer. Mas eles, a capacidade de ressurgir, de onde? De quê? Escute bem, a capacidade de quê? Dos montões de pó de pedras que foram queimadas. Diga comigo, pó e pedra. A visão que Sanbalaque tinha da situação dos judeus é que os judeus estavam em quê? A situação deles estava no pó, que outrora era pedra, mas as pedras só se tornaram pó porque elas foram o quê? Queimadas. Você já analisou uma pedra para ela chegar a pó? Ela tem que ter muito fogo. Você sabia disso? Você quer quebrar uma pedra, você joga o fogo, ela vai esfarelando, quebrando. Isso mostra, sabe o que, meus queridos? Que o que Sanbalaque viu, né, era um montão de pó, de ruína. Desse montão de ruína pode ressurgir esperança. Pode esses fracos judeus reconstruir do pó pedra e voltar esse pó a ser pedra. Muitos olham para a gente e dizem: esse casamento já tem jeito, já tem jeito, esse filho de fulano tem jeito. Muitos dizem: eu posso emitir esse olhar. Pode-se porventura o quê? Vivificar os montões de pó de pedra que foram queimados. As pedras foram queimadas. As pedras que eram pedras agora não são mais pedras, são o quê? São pó. E aí fica a pergunta: você tem essa capacidade de acreditar que do pó, daquele pó voltarão a ser pedras? Amém? Esse é o desafio. O que é que você olha diante de sua visão? Meramente pó. É o mesmo que o Senhor disse ao profeta Ezequiel. Ezequiel, o que é isso daqui, ó? Um vale de ossos secos. E eu faço uma pergunta para ti, Ezequiel: porventura, Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos? Ele não disse que os ossos estavam secos, ele não disse que os ossos estavam podres, ele não disse que estava em decomposição, ele disse que os ossos estavam sequíssimos. Você significa o que é um osso sequíssimo, Samuel? É quando você pega um osso assim, você sobe assim, aí ele fica só a poeira, só a cinza, ele já está um farelo. Dá para entender isso? Aí Deus disse: sabe o que é isso? É osso sequíssimo. E eu faço uma pergunta para tu: tu crê que desses ossos sequíssimos pode ter? Aí o profeta disse: Senhor, tu sabes. Nós muitas vezes estamos na situação dos montões de pedras, de poeira, e a gente diz: Senhor, e aí, como vai ficar? O que é que eu estou vendo? Só poeira. O que é que eu estou vendo, Senhor? Só escombro. Senhor, o que é que eu estou vendo? Só pedra é acabado, destruído. Senhor, não tem nada. E aí o teu desafio é saber se somos capazes de crer que Deus pode fazer um milagre. Amém, amados? Nós vivemos em uma função de um milagre. A vida do crente por si só é um milagre. O fato de você estar aqui é um milagre. O fato de nós estarmos vivos é um milagre. Você entende isso? Nós somos um milagre de Deus. Nós somos essas pedras que não tinha forma, esse pó que não tinha de fato serventia, deveria ser lançado fora. Mas veja o que é que Deus trouxe diante daquela perspectiva tão negativa dos Sanbalaques da vida e dos Tobias. Aí quando o Sanbalaque diz: pode ressurgir, pode de pó voltar a ser pedra. Aí quando o Sanbalaque cala a boca, Tobias abre. Verso 3: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda, sim, ainda que edifique. Ele não disse que vão edificar, mas porventura edificarem, como você já sabe, vem uma raposa, passa por cima e derruba. Olha também que cara usado por Satanás, que cara do sentimento totalmente negativo, um cara que tinha o prazer de trazer as novas de pessimismo.
Já observou aquelas qualidades de crente que ele nada está bom para ele? O mundo vai se acabar. A conspiração. Eu sei que a Bíblia, o mundo já é maligno, mas há uma promessa. Deus tem uma igreja. Há uma promessa para essa igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que nós temos que entender, meus queridos, que nós estamos militando, estamos guerreando, mas já somos uma igreja triunfante. O Senhor já conquistou na cruz do Calvário. O túmulo vazio é prova de que Jesus já nos fez mais do que vitoriosos. É isso que a Bíblia. Mas diante desse percurso, de fato, entre a terra e os céus, teremos a visita dos Sambalaques, a visita dos Tobias, a visita dessas pessoas que querem ver em nós pessoas que têm um pensamento tão pequeno e medíocre como o deles. E aí, meus queridos, eles prosseguem. E diz o verso 6, olha: assim edificamos um muro, e todo o muro fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Diga comigo: o povo tinha ânimo para trabalhar. Se você quer ver sua vida se acabar, é você perder o ânimo. É você perder o sentido de sonhar. É você perder o sentido da esperança, da fé. É fundamental nós termos ânimo. Por isso que o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas o quê? Tende bom ânimo, eu vencei. Está ruim, está difícil, mas o Senhor está no comando. O vendaval vem, mas Ele é o capitão do nosso barco. Está difícil, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Estou doente, mas só vou partir no dia que Deus designar. Nós estamos na dependência total desse Deus tremendo. Amém, meus amados? E aí ele deixa bem claro, olha, quando de fato já estava na metade. E aí o muro já estava edificado. O que é que acontece? O povo já estava entusiasmado, o povo já estava com ânimo para trabalhar. E talvez nós poderíamos dizer: já chegou na metade do muro e os Sambalaques já se foram, os Tobias já desistiram. Não, a obra tem que ser concluída. Amém, amados? O muro não pode estar pela metade. Não é à toa que lá o profeta Abacu diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Ou seja, tu sabe o que é meio? Meio é um divisor de águas. Meio é a metade para prosseguir e a metade para regredir. Tem gente que chega no meio, Samuel, e quando chega no meio, a maior dificuldade, vamos supor, de um curso, de uma jornada, não é no início. No início a gente está com muito gás, com muito fogo, muito entusiasmado. A gente chega vai entrar num curso, é 20 no curso. Aí passa os meses, aí começa a minguar. Aí quando chega na metade, aí começa a divisão de água. Aí você tem que saber: eu retorno ou eu prossigo? E eu digo uma coisa a vocês: nós sempre seremos tentados justamente no meio. É no meio da jornada. É no meio justamente que Deus nos chama, como Deus chamou Josué. Eu quero saber só de uma coisa: se Baal é Deus, serve a Baal. Se os Astarotes, se os ídolos são... Eu só sei de uma coisa: eu e minha casa servemos. Vamos fazer uma divisória aqui. A igreja tem que entender que vai ser no meio que Ele vai dividir as coisas. O meio divisor de águas. E nesse meio, a presença dos Sambalaques, dos Tobias, sempre serão presentes ali. Não para nós ir adiante, mas para nós regredirmos. Lembra do povo de Israel? Deus tirou o povo, abriu o mar vermelho. Quando o povo estava lá no deserto, no meio, na transição, eles disseram o quê? Queremos voltar para o Egito. Por quê? Porque lá a gente era escravo, mas tinha pão de carne. Agora, grande pão para Canaã, ele não fica no deserto, não.
Deus tinha uma promessa. E Deus levou o povo dele para aquele que ele marcou. E voltando ao texto, analise bem, olha, ouvindo, depois que o verso 6, né? A gente pensa que ele já estava fora de cena, os caras já tinham desistido, já tinham infernizado demais, e o povo estava continuando trabalhando, porque o povo tinha o quê? Tinha o quê? Ânimo. Quer prosseguir? Diga, é necessário eu ter ânimo. Gente desanimada não pode prosseguir. Eu tenho que ser movido por alguma coisa. Eu tenho que ser movido por um projeto, por um sonho. Eu sempre digo, quando alguém não sonha, alguém não consegue viver. O mundo de hoje, você pega os jovens de hoje, são depressivos. Rapaz, qual é o teu futuro? Não sei. Sabe por que nós vivemos? Nós vivemos em função de uma promessa. Por isso que o povo disse, você é Joninha o crente, Zé Maria o crente, aquele que acredita numa coisa, numa esperança, numa promessa, no além, nos céus. A gente é movido por isso. A vida da gente é isso. É os céus, é de fato nossa promessa. Amém? E se eu tenho o céu como promessa, eu tenho sentido para viver, eu tenho sentido para ir em frente, eu tenho ânimo. Eu posso estar triste, mas nunca fico triste. Nunca vivi triste. A gente passa uma luta, uma cacetada aqui, cambalear, levanta, prostrado não. Cair, tropeçar, estamos sujeitos. Por isso que aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Eu só sei de uma coisa, Deus pega em nossas mãos e nos conduz ao deserto. Agora nunca esqueça, se você quer ter ânimo, se você quer prosseguir, você nunca vai andar de sapato alto, de nariz empinado, eu sei, eu sou doutor, eu não sou, é Deus em mim. Amém? Eu não tenho, é Deus quem tem. Eu não tenho palavra, é Deus que vai dar. Eu não tenho condição, é o Senhor o meu recurso. Reconheça sempre a sua insignificância diante da magnitude de Deus. Sanbalate tinha razão em chamar que aqueles caras eram fracos. Porém eles esqueceram uma coisa. Assim como os egípcios esqueceram uma coisa, a Bíblia diz assim, e o Senhor era com José. Onde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Sabe quem era? Era José na vida. Era Deus na vida de José. E eu digo uma coisa a vocês, alguém pode olhar para a gente, mas quem é fulano? Não, ele de fato é fraco, mas se Deus estiver na vida dele, há o diferencial. O povo chegado na metade do muro, e diz o verso 7, olha, mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os árabes, melhor dizendo, os amonitas, os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo que irados. Quando vir que as brechas estão que fechadas. Você quer ver o inimigo feroz com você? É quando você começa a fechar as brechas. Aqui no sentido é as brechas do muro, mas as brechas nossas é os nossos deslizes. Rapaz, porque quando você vai fechando, vai impedindo dele adentrar. Vai fechando, e ele diz, rapaz, eu estou perdendo a guerra. E quando você está perdendo, o inimigo está perdendo a guerra, ele faz de tudo. Não é isso? De mentira, de falsas promessas. Tudo que você possa imaginar, uma pessoa faz para ganhar uma causa. E você vê que esses caras ficaram sobremodo irados. Eles tentaram, como é que diz, amedrontar com as palavras pessimistas, mas veja o que é que eles tramaram agora, no segundo momento. Tentaram a primeira vez, não conseguiram, e tentaram a segunda. O que é que diz o verso 8? Vamos lá? Quem lê, por favor? Escute bem, olha, a gente tem um plano, vamos causar confusão no meio desse povo. Você quer ver realmente uma igreja realmente ser arrasada, é você ter divisão no meio dela, é ter confusão. Eu me preocupo com o Brasil, porque o Brasil está um país totalmente dividido.
Amanhã vai ter eleição, os resultados virão, mas pode ter certeza, os palanques não vão se desmontar. É um querendo edificar do outro derrubando. Isso é terrível. Eu disse e reitero, a Bíblia diz que o reino dividido não que subsistirá. Uma casa dividida, a gente tem que saber, a gente tem um país, uma nação, a gente precisa orar para Deus verdadeiramente entrar com unidade em nossa nação, não conduzir a nação à guerra civil, a uma insanidade, que as pessoas olham para o outro como inimigo, como monstro, de A ou de B. Vocês entendem isso? Isso é terrível. Não importa a sua opção, eu tenho que entender que eu tenho que respeitar a sua, e você continuar a ser assim. Não, mas as pessoas deletam em Facebook, as pessoas dizem toda sorte de brigam, e ainda tem uma cara de dizer, eu sou democrático, como é que diz, admito pessoas diferentes. Admite não. Fala em tolerância, que não tem nada de tolerância. É um discurso de uma forma e a ação de outra. E aí vocês vejam, meus queridos, que o que acontece? Esse povo trouxe confusão. Tobias e Sanbalate jogou confusão no meio do povo de Deus. Mas veja o que diz o verso 9, vamos lá? Nós oramos ao nosso Deus. Diante da confusão, o que eles fizeram? Vamos brigar. Cada um pega um cacete, uma faca aqui, vamos saber quem ganha. Não, vamos orar. Vamos entregar a Deus. Vamos agir. Agora observe bem, eles além de orarem, que é o primeiro momento, nós porém oramos ao nosso Deus, como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Ou seja, eles não só oraram, mas eles oraram e agiram. Vamos orar, mas vamos vigiar. Bota aí alguém aí como guarda. Tem gente abestalhada querendo. Não, eu orei, pronto. Os bandidos não precisam vir aqui, não. O anjo do Senhor está aqui. Para que câmera na igreja? A igreja tem que estar com as portas abertas. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Eu vou ali na Vila Zedário, dou uns cavalos de pau, porque ali os anjos estão me guardando. Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Em nenhum momento o fato de eu estar orando, dependendo de Deus, eu tenho que orar e agir. A Bíblia diz que diante do inimigo eles oraram, fizeram o quê? Puseram guarda contra eles o quê? Só um momento. Eles oraram, mas vigiaram dia e noite. E tem crente que é bom de oração, mas é péssimo de vigiar. Ele ora aqui, mas ele destrói ali. Por isso que a oração e a ação sempre é necessária essa dobradinha. Quantas pessoas com a oração ora aqui, mas destrói com a ação ali. Ou seja, ele nos dá exemplo que oraram, mas também o que? Vigiaram. Não é isso? Prossigamos o verso 10. Então diz Judá, olha, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Ou seja, eles reconheceram o quê? Que o povo estava o quê? Cansado. Havia trabalhado. E tinha muito o quê? Muito para o quê? Trabalhar. Ainda tinha muito o quê? Escombro. Porque o muro estava apenas em quê? Em quê? Na metade. E existia muito escombro. Você que já trabalhou numa obra, eu prefiro 1000 vezes fazer uma obra do que reformular uma obra. Derrubar uma casa velha para reconstruir e desmantê-lo, viu? Porque aqueles entulhos só vai atrapalhar. Aquele povo estava pegando aquela pedaceira todinha, aquele pó, e transformando aquele pó em um sonho. Tinha muitos escombros. E aí eu faço uma pergunta: tu quer sonhar? Tu quer persistir? Nunca esqueça, você tem que vencer os escombros da vida. Muito escombro, muito entulho, muito empecilho, muito desafio, muito Sanbalate, muito Tobias, muito inimigo.
Amém, amados? Mas aí eles prosseguem. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada sei o quê. Vamos de forma, como é que diz? Esperta. Vamos entrar no meio deles e matemos, e assim cessaremos a obra. Eles usaram de estratégia, vamos de forma bem sorrateira. Quando eles vacilarem, nós vamos lá e vamos matá-lo. E vamos cessar. Olha a gravidade que eles começaram a fazer. Eles começaram lá no plano o quê? De conversa, de discurso maligno. Mas como a conversa não deu certo, não, vamos agora o quê? Para a prática. Só podemos acabar com esse povo produzindo divisão. Se não tem divisão, vamos entrar no meio dele. Vamos fazer o quê? Vamos matá-los. Né? Você vê o nível tão baixo do inimigo do povo de Israel. E aí eles prosseguem, meus queridos, olha, nada saberão disso. Ou seja, eles achavam que os projetos malignos que ele estava traçando ali, Deus não era capaz de revelar ao povo dele. Muitas das vezes o nosso inimigo traça um projeto de morte. Você tem alguma dúvida que o diabo traçou hoje para nos matar? Um acidente. Vou causar um acidente ali, vou livrar. Vou matar um. Agora não vai. Um laço de morte, Deus quebrando. E a gente não sabe, e Deus faz. Mas Deus, eu não sei quanto livramento Deus já nos deu hoje. Talvez, se fosse para a vontade do nosso inimigo, a gente não estaria fazendo um culto hoje de louvor, mas um culto fúnebre. Daí para entender isso. Aí Deus, na sua bondade e misericórdia, diz, vai lá um anjo, quebra esse laço, amarra esse demônio, faz esse milagre. São coisas espirituais, porque a gente tem que entender que existe um mundo espiritual, uma guerra tremenda. Existe uma guerra espiritual que a gente não se dá conta. E o texto está deixando bem claro, meus queridos, que eles tramaram, mas Deus foi lá e interviu. Lembra quando o profeta, acho que era Eliseu, estava ali na cama, Deus revelava na cama o que os inimigos de Israel iam fazer. Aí os inimigos de Israel, tem uma coisa aqui, tem alguém aqui dedurando. Eu traço um projeto aqui, eu traço aqui uma coisa, e vem um pouco, quando a gente vai fazer isso. Entenda uma coisa, existe um homem de Deus lá. E Deus está dizendo a ele o que vai acontecer. Eu dizia hoje no seminário, tem muito charlatão por aí. Tem muitas pessoas dizendo, assim diz o Senhor, sem Deus dizer. Mas eu creio da palavra que Deus ainda tem o povo dele. Da forma que Ele quer. E da forma que Ele usou Eliseu no passado, Ele é capaz de usar qualquer um daqueles que Ele levanta no presente. Amém, amados? E aí você vê que o texto deixa bem claro que eles nada saberão disso. Mas analise comigo o verso 13. Então, diz o de Adriano de Nalva, ele tem estudado vocês, ele sabe. Disse, eu vou investir Samuel aqui, eu vou te ensinar ali. Lembra das brechas? Mas pela misericórdia, se estamos de pé, é porque a mão de Deus está ali. Você lembra o que o diabo disse a Jó? Disse, olha, a Deus, diga, Jó, olha, de onde tu vem? Eu venho de perambular a terra, andar por elas. Tu viu meu servo Jó? Vi, Jó. Mas Jó, tu dá a ele? Filha bonita, um menino bonito, cheio de dinheiro. Faz uma coisa, deixa eu tocar em Jó. Tirou tudo, menos a vida. Deus muitas vezes diz, o Senhor tomou, louvado seja o seu nome. Isso é tremendo, isso é profundo. E aí, meus queridos, no meio dessa guerra, tinha toda espécie de armas, mas veja quem deu o triunfo. O verso 14, mesmo ele lutando, mesmo eles guerreando, e diz, inspecionei, dispus-me diante do resto do povo.
Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. O verso 15, diga comigo. O que é que diz o 15? Vamos lá, o 15. Escute bem, iremos fazer isso porque eles não saberão. Aí diz o texto, quando eles já souberam que Deus havia o quê? Frustrado os seus o quê? Desígnios. Deus havia frustrado os seus projetos. O inimigo traça projeto de morte para a gente. Lembra que aqui entre aquele episódio de Balaque e Balaão. Balaque arruma Balaão enche de ouro, de tesouros. Vai lá, amaldiçoa Israel. Ele começa a soltar a maldição. Quando a maldição transformou em quê? Em bênção. Ele diz, eu te comprei, eu trouxe de longe para tu amaldiçoar esse povo. Ele diz, eu não posso revogar aquilo que designou. Eu vim para amaldiçoar, mas Deus abençoou. Você está para entender, se Deus tiver um negócio, quem pode revogar o desígnio de Deus? Ele disse, eu não posso revogar aquilo que Deus já designou. O inimigo traça, o inimigo tenta, mas nunca esqueça, é Deus que nos dá o triunfo. Nós temos que orar, nós temos que ter arma, nós temos que ter ânimo, mas nunca esqueça, se chegamos onde chegamos, foi a mão de Deus. Se chegamos onde chegamos, foi a misericórdia de Deus. Se temos e somos o que somos, é puramente a misericórdia. Por isso jamais esqueça, diante de tudo que eu falei aqui, reconhecer o quanto nós dizemos, Senhor, eu quero sonhar, mas os Sambalaques da vida querem roubar os meus sonhos. Senhor, eu quero sonhar, mas os Tobias da vida, eu desânimo. Eu sou fraco, Senhor, mas Tu és forte em mim. Eu não sou, mas Tu irás me dar o triunfo. Amém? E diante disso, eu queria que vocês se colocassem de pé e nós estivéssemos orando ao Senhor.